Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa, que impudente da Gávea tripudia? Castro Alves, 1868, o navio negreiro. Então, pessoal, mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito complicado. Na semana passada, uma ex-consuleza da França fez um relato na Folha de São Paulo falando sobre racismo, sobre preconceito racial. Ela conta que quando ela chegou no Brasil, então, ao chegar ao Brasil, há 4 anos, eu estava ansiosa pensando que ia encontrar aqui a delícia da democracia racial tão falada no exterior. Mas a realidade que vi foi bem diferente. O racismo no Brasil é presente em cada esquina. Essas são as palavras da ex-consuleza francesa Alexandra Lorat. Enfim, 2 coisas a gente pode depreender dessa notícia, né? A primeira é que ela frequentava a alta sociedade do país e mesmo assim sofria com o peso do preconceito. A segunda é que é de fato uma narrativa, segundo ela, tão falada no exterior, dessa democracia racial. É isso que a gente vai tentar discutir aqui hoje. Ou seja, a gente vai tentar discutir a justaposição entre a realidade do preconceito factual no Brasil e essa ideia que há no exterior de que nós temos uma democracia racial. Para começar, um dado tem que ficar claro. 53% dos brasileiros são negros. Nós temos a maior população negra fora da África, né? Segundo o IBGE. Dito isso, eu quero numerar aqui alguns problemas que as pessoas sofrem. Primeiro, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, brasileiros negros com idades entre 12 e 18 anos apresentam uma probabilidade 3 vezes maior de serem mortos do que seus pares brancos. E uma pesquisa pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que os negros brasileiros representam 68% de todas as vítimas de homicídio. A gente tem aqui alguns dados palpáveis que não se comprazem com subjetivismo, né? São dados palpáveis que mostram a diferença de tratamento e de oportunidade entre brancos e negros. Além disso, o IPEA divulgou uma pesquisa essa semana mostrando que Porto Alegre é a cidade, abre aspas, com maior desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Eu vou deixar o link para vocês verem aqui embaixo. Além disso, a população carcerária negra, de toda a população carcerária do Brasil, é de 67%, dados de 2017. Ou seja, de novo, dados concretos. Nosso objetivo aqui, como já dito, mas reforçando, é discutir esse mito, essa ideia da democracia racial vis-à-vis a realidade empírica do preconceito. Primeiramente, parece que falta entender a nossa história como nação. Né, da onde vem essa ideia da democracia racial e do preconceito. Esse traço cordial e os conchavos, né, que foram largamente utilizados para resolver os impasses políticos, parece fazer com que a gente se esqueça dessa realidade. E quanto mais longínqua, né, é mais difícil ainda. Como a gente viu pela própria consuleza, essa ideia de democracia racial é bem forte no exterior. Desde o século XIX, o deputado britânico da Casa dos Comuns disse em 1845 o seguinte: "Eu não julgo improvável que a população negra do Brasil seja livre e feliz dentro de 80 ou 100 anos. Não vejo, porém, perspectiva razoável de igual mudança nos Estados Unidos." Ou seja, esse deputado britânico frisa a diferença do Brasil e dos Estados Unidos nessa questão. Outra coisa, Alexis Tocqueville, em 1835, a dificuldade de haver igualdade entre brancos e negros será bem mais difícil de acontecer nos Estados Unidos que em outros lugares. Em outros lugares, né, alhures a gente pode entender também Brasil. São os países que enfrentavam a escravidão. Nas memórias de Thomas Jefferson, então um dos pais fundadores da América do Norte, lemos que certamente as 2 raças não poderão viver livremente sobre o mesmo governo. A natureza, o costume e a opinião estabeleceram entre elas barreiras intransponíveis. Esse paralelo com os Estados Unidos, e esses 3 autores falam de algum modo dos Estados Unidos, nos fazem ver que parece que a democracia racial realmente condizia melhor com a realidade brasileira do que com a dos Estados Unidos. Vamos à história da escravidão então rapidamente no Brasil. Essa chaga assolou o Brasil durante mais de 300 anos. Fomos o último país a abolir a escravidão em 1888. Em 1850, o tráfico negreiro foi proibido, né? E com muita pressão britânica também, mas enfim, o tráfico foi proibido. E foi ali que começou a acontecer o processo de
de abolição, que vai culminar só na abolição mesmo em 1888. Para a gente ter uma ideia, entre 1811 e 1870, o Brasil foi responsável por 60,3% das importações de escravos africanos dos países americanos. A América do Norte, nesse mesmo período, tinha 2,7%. E as colônias espanholas 32%. Ou seja, o Brasil foi o país, a gente pode botar assim, mais escravocrata que teve, que mais importou escravos para o seu território. O José Bonifácio, em 1823, disse que, em frente à Assembleia Constituinte, que a escravidão já era execrável, ou seja, bem no começo do século XIX ainda, né? O Joaquim Nabuco, abolicionista já no final do século XIX, em 1883, diz o seguinte, ele sintetiza uma ideia que eu quero trazer aqui. A história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que não se pode sondar. Infelizmente, essa é a história do crescimento do Brasil. No ponto a que chegamos, olhando para o passado, nós brasileiros, descendentes da raça que escreveu essa triste página da humanidade, ou da raça cujo sangue ela foi escrita, ou da fusão de uma e outra, não devemos perder tempo a nos envergonharmos desse longo passado que não podemos lavar, dessa hereditariedade que não há como repelir. Devemos fazer convergir todos os nossos esforços para o fim de eliminar a escravidão do nosso organismo, de forma que essa fatalidade nacional diminua em nós e se transmita às gerações futuras, jamais apagada, rudimentar e atrofiada. Claro, a gente está aqui no século XIX, falando em raça, bem no século XIX ainda, né? A gente não pode olhar com os olhos de hoje. Mas aqui já tem uma ideia interessante, ou seja, negar a escravidão não é o caminho. A gente tem que entender que ela aconteceu e trabalhar para que essa ideia fique só como uma recordação infeliz da nossa história. Pode-se dizer então que no começo do século XIX já havia esse entendimento de que a escravidão era uma coisa inaceitável. E por que então que o Brasil continuou com essa imoralidade tanto tempo, né? Essa decisão foi eminentemente política. A gente não quis sofrer as consequências econômicas, haveria consequências econômicas, óbvio, a nossa produção estava toda calcada, muita dela naquela mão de obra, as sociais e as políticas, ou seja, os estados não iam se rebelar contra, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, tempos depois. A gente não quis aceitar esse problema e encarar esse problema. E a gente continuou com isso durante muito tempo. Não se pensou naquelas pessoas, no fim das contas. A meu ver, então, essa ruptura que houve nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão é uma marcação bruta. 1865 acaba a escravidão por meio de uma guerra, né? Essa falta abrupta do término da escravidão faz com que as pessoas olhem para o Brasil de um modo mais brando. Assim, ali tem a democracia racial, nunca desembocou numa guerra dessas. E a gente está aqui dizendo, não, só um pouquinho, mas aí os dados mostram outra coisa, né? Não é assim na realidade. Então, do lado desse povo cordial, alegre, hospitaleiro, que nós somos mesmo, fica essa ideia de que, bom, então, se eles são tudo isso, a democracia racial ali também parece que é o lugar dela. É no Brasil. Salvo engano, ninguém diria que os Estados Unidos são uma democracia racial. Mas, como a gente viu pela própria ex-consuleza francesa, essa ideia tá no imaginário do mundo, né? Então, assim, a gente está tentando estabelecer de onde é que ela vem, certo? A consuleza diz o seguinte: acredito que por meio da inteligência emocional, os brasileiros, com muito mais empatia que os europeus, conseguirão reequilibrar nossa sociedade de uma forma mais justa. Ou seja, a partir dessa maior empatia que nós temos, essas são as palavras da mulher que sofreu preconceito, né? Sabidamente escreveu que sofreu preconceito. Nós temos mais empatia que os europeus, portanto, conseguiríamos entender esse problema melhor, enfrentar esse problema melhor. E aí, são as minhas palavras que eu boto nas delas, né? Se a gente conhecesse o problema, e é isso que falta, parece, conhecer essa história, né? Em 1823, de novo, o mesmo Bonifácio diz o seguinte: como brasileiros serão tratados por nós, o chinês e o luso, o egípcio e o haitiano, o adorador do sol e de Maomé. Cuidemos, pois, de combinar sabidamente tantos elementos discordes e contraditórios, em amalgamar metais diversos, para que saia um todo homogêneo. Essa ideia da igualdade que o José Bonifácio projeta. Lembremos então que a igualdade que o Thomas Jefferson projetava era mais de goela nesse sentido, né? Porque ele dizia que as raças, né? Uma terminologia bem do século XIX, não poderiam viver juntas. Concluindo então, eu acho que há uma contradição e uma confusão ao mesmo tempo. A confusão está em achar que hoje em dia nós temos uma democracia racial. Nós não temos. Provamos isso agora. A contradição está em
ao esquecer da nossa história, a gente não consegue ver como nós poderíamos realmente fazer essa democracia racial. Porque pelas próprias palavras da ex-consuleza, isso seria possível. A gente está tentando também dar essa ideia aqui no vídeo. Né? A ex-consuleza ainda deixa claro o que seria uma democracia racial. Uma verdadeira democracia racial. Meu sonho continua sendo ver 52% de mulheres no Congresso, no Senado, nos boards executivos, como também 54% de negros na liderança e no protagonismo brasileiro. A solução vem primeiro com enxergar o racismo no próprio espelho. Ou seja, é isso que a gente está dizendo, né? Então a primeira coisa é não negar a história, né? E a segunda é concentrar os esforços para compensar e equilibrar essa situação de desigualdade, né? De oportunidade, e de tratamento que ainda é diferenciado. Então, pessoal, é isso. Quem gostou, curte o canal, fiquem com o Drummond e até a próxima.